falar de um fundamento da sabedoria popular? Esse termo está bem vinculado ao saber dominante, né? Fundamento. Um dos fundamentos é esse, que eu diria, é que esse respeito às leis da natureza, uma relação erótica com a natureza, uma concretude. Não existe abstração na sabedoria popular, nesse sentido que a gente tem do saber dominante. Porque não há ruptura entre o sentir e o pensar. Entendo. Né? Entre a razão e o sentimento. Essa ruptura que a gente percebe que vai se aprofundando no saber dominante, ela não se dá na sabedoria popular. Sim. Então, daí a concretude. Eu chamo até no livro de concretude dialética. Sim. Eu vou deixar para o segundo bloco já uma questão, e é bom que o telespectador vai já se preparando também para esse ponto. Como é que você fez a associação do pensamento sociológico, psicanalítico, não é? Para desenvolver essa reflexão sobre a racionalidade popular? Olha, eu converso no Religare de hoje com o escritor Fábio Madureira sobre a racionalidade da sabedoria popular. Voltamos daqui a pouco. Fábio, no final do primeiro bloco, nós deixamos uma questão que era sobre como que aquele referencial teórico que você apresenta no livro, o marxismo, a psicanálise e a terapia haitiana, a bioenergética, ela te ajudou a refletir sobre a sua experiência na sabedoria popular e a sua defesa da sabedoria popular. É engraçado que quando eu comecei nem pensava em sabedoria popular. Exatamente, a minha questão teórica era, o Marx afirma o tempo inteiro que na realidade material tudo tem uma base material. Você sempre vai encontrar uma explicação através de uma base material. E a minha questão era essa: quais são as bases materiais da lógica do capital e da lógica do trabalho? Essa foi meu ponto de partida. E nisso eu passo pelo Freud. O Freud, ele tem a sua teoria, ela consagra também a não referência feminina, a não referência sexual feminina. Ele tem um artigo específico sobre isso. E chego no Reich, que, de certa forma, questiona esse postulado do Freud. Para o Reich, a mulher é um ser referenciado. E exatamente, aí eu volto ao Marx e vejo que uma relação sexual, onde um é sujeito, o outro é objeto, onde um pode ser explorador, o outro explorado, seriam essas bases materiais da lógica do capital. Quer dizer, afinal de contas, o capitalismo a gente está reproduzindo nas nossas relações pessoais através da nossa vivência sexual. E por incrível que pareça, no meu entendimento, a obra do Freud explicita, do ponto de vista psíquico, essa questão sociológica do Marx. E foi Reich que te ajudou? O Reich é que dá me deu, teoricamente, as bases para a gente chegar a um outro tipo de lógica, que é a lógica do trabalho, onde você busca uma relação entre sujeito e sujeito, né? Que é a verdadeira relação de amor. E no seu entendimento, essa lógica ela é a que preside a sabedoria popular? Essa é que é a base, essa é que é a busca da sabedoria popular. Eu jamais poderia dizer que a sabedoria popular, primeiro, tinha consciência disso? Não tinha. Era percepção, era intuição. Então não tinha consciência. Porque, aliás, se a sabedoria popular tivesse consciência dos seus fundamentos, ela jamais teria sido, digamos, massacrada pelo saber dominante. Exatamente por ela não ter consciência de si própria, ela tem sido massacrada pelo saber dominante. Agora, na sua obra, né, você fala sobre uma série de tensões, né? Sobre tensões entre racionalidade dominante, racionalidade popular, tensão entre massa e energia, que você já até falou aqui no início do programa, o ser humano compreendido entre o princípio do alívio e o princípio do prazer. Na vida social você fala, o que você acabou de dizer agora, lógica do trabalho e lógica do mercado.
que esses pares significam na sua reflexão? São muitos pares, né, Flávio? São vários pares. Você me permite pegar um, Pois a não. partir dele talvez eu passe pelos outros, que é a questão do alívio e do prazer, Sim. que remete ao subtítulo do livro, que é a questão da energia material humana. Afinal de contas, é isso que eu acho que faz a diferença entre a sabedoria popular e o saber dominante. Eu já disse aqui um pouco no primeiro bloco, que a sabedoria popular jamais perdeu a percepção da dimensão da energia na matéria. A única coisa que eu faço é conceituar isso e chamar isso de energia material humana. E na medida que isso está associado a esses dois modelos de sexualidade, sujeito-sujeito, sujeito-objeto, você também vai ter dois tipos de energia material humana, que vai ser a energia vital ou positiva e a energia mortal ou negativa. E que é uma coisa muito concreta, todos nós percebemos. A energia vital, ela é calorosa, perfumosa, oleosa e doce. Todo mundo tem essa percepção. Só que na medida em que a gente avançou, evoluiu muito mais no modelo de agressão à nossa própria natureza e chegamos a um modelo de sexualidade onde hoje você tem sujeito e objeto, você também produz uma energia negativa ou mortal, que é exatamente com as características opostas. Ela é frígida, fétida, seca e salamarga. Também todo mundo percebe isso. Só que a nossa cultura, ela evoluiu, a chamada civilização, evoluiu no sentido de criar meios e modos de conviver com isso. É o desodorante, são os cosméticos, são as pomadinhas, são os nossos ambientes almofadados. Por quê? Porque, sendo mortal, ela que é a base material dos incômodos, das dores. Aí a gente tem que criar meios e modos de conviver com ela, mas modos de se livrar dessa energia. Os descarregos, as benzedeiras, as sangrias, e cada cultura tem sua forma. E lá na ONG a gente tem desenvolvido uma prática que eu gostaria de deixar aqui, depois quem quiser entra no site, lobosofia, que é uma prática que exatamente vai nesse sentido. Como nós hoje não temos todos os instrumentos que a natureza podia nos fornecer, a gente vive em apartamentos, cidade, tudo artificial, a lobosofia você pode fazer em qualquer lugar. Eu só não faço aqui porque nós não temos mais o espaldar na cadeira, né? Mas qualquer lugar que você puder encostar, porque são os lobos. Uhum. A lobotomia, que chegou até ser objeto de prêmio Nobel em 49, né? Ela deixou bem claro, com essa prática, que os nossos lobos